importantes para estudos históricos, antropológicos, geográficos e ambientais do território que vai de Manaus a Belém. Paralelamente a essas contribuições editoriais, o Museu Comercial do Pará foi fundado em 1919 sob a liderança de Lecointe. Ele demorou muito tempo para vir à luz porque ele demandou uma série de investigações que foram necessárias, primeiro, para a gente conhecer melhor a trajetória do Paul Lecointe, que não era estudado praticamente, para entender também o contexto em que essa viagem se deu, ali no final, entre 1900 e 1902. E o diário revelou coisas muito interessantes, sobretudo para a nossa própria época. A gente aprende, por exemplo, de todas as dificuldades de integração da Amazônia a uma economia globalizada. O Lecointe, obviamente, ele vivenciou, experienciou um contexto de exploração da borracha, o auge desse contexto, na verdade. Ele descreve esse processo de exploração, os modos de produção dessa exploração e as dificuldades de integração, como, por exemplo, mão de obra, transporte, capitais, infraestrutura. Em todos esses pontos, o Lecointe fez detalhada descrição das dificuldades da Amazônia diante da demanda de um comércio globalizado. Eu creio que a gente pode, com base nessa experiência de 100 anos atrás, de mais de 100 anos atrás, pensar sobre as dificuldades da Amazônia hoje, sobre o que mudou, o que não mudou, quais os fatores limitantes, quais o nosso potencial, quais as nossas dificuldades para que essa integração ocorra, mas que, sobretudo, para que ela gere o desenvolvimento local. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui e de alguma maneira, ouvir um pouco a história mais detalhada do Lecointe. Lecointe foi uma pessoa tão importante e naquela altura, nos anos 20, os comerciantes acabaram se juntando um pouquinho com os cientistas e a partir daí ele criou naquela altura o Museu Comercial do Pará, criou a primeira escola de Química, isso tudo sob os auspícios da Associação Comercial. Portanto, é uma história muito rica, é uma história muito densa. E você tem toda a razão quando você diz que os desafios, depois de quase 200 anos, ele naquela altura foi o primeiro a falar sobre bioeconomia, não com essa palavra, mas através do Museu Comercial identificar as riquezas da Amazônia, identificar todos os produtos e os ativos que a Amazônia tinha. Isso é exatamente a bioeconomia, que é o que a gente resgata hoje, é o que a gente está muito estimulando, a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável. Então, eu estou muito feliz, quero dizer que os acervos da Associação Comercial estão completamente abertos ao professor Nelson, a Emily Stoll, porque esse é um trabalho que ainda tem muito. Esse livro é lançado agora, mas eu tenho certeza que ainda vai ter muito material para que se lancem outros mais, porque nós precisamos nos apropriar e conhecer melhor a obra de um francês que acabou sendo amazônida, que acabou sendo especialista em Amazônia e com os auspícios da Associação Comercial. Então, eu, como presidente da CP, estou muito honrada, muito emocionada, fiquei emocionada de ouvir o relato do professor Nelson Sanjay e da Emily, portanto, só alegria de estar aqui e eu tenho certeza que isso é só um começo de uma caminhada de descobertas na história desse francês. Então, é um projeto, na verdade, que nos aprende o que a gente sabe muito pouco sobre Paul Lecointe e não é uma finalização, é o início de uma pesquisa maior que vamos iniciar. Então, o que nós podemos juntar até o momento de resgatar toda essa obra dele, nós descobrimos que ele é uma pessoa que publicou muito, que escreveu muito sobre a Amazônia, o que era desconhecido até o momento. Também nós começamos a entender um pouco a personalidade, as multifacetas da personalidade de Paul Lecointe, que é surpreendente e que é muito diferente de um interlocutor para outro. É uma emoção muito grande, eu conheci a Emily, fiquei encantada com a pesquisa dela, com a profundidade, que resgatando valores da nossa cultura e também ajudando a minha família a pesquisar um pouco mais sobre os nossos parentes mais distantes,
porque meu avô Manuel, que possivelmente é filho da mulher do Lequan, ele morreu muito novo, vieram de Portugal para Óbidos e com problema de saúde, veio para Belém, acabou morrendo muito novo e nós perdemos muita informação. Então agora, através da Emily, também para nós é uma emoção e um prazer muito grande estar resgatando essas lembranças. Eu tenho certeza que agora, inclusive, com a presença da doutora Beth Grunwald aqui, abrindo todo o arquivo da Associação Comercial do Pará, eles vão ter um relato mais fidedigno sobre a história do Pará, a história de Belém, a época da borracha, que é muito importante para a cultura do Pará.